estamos concluindo, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus e a todos que acompanham. Acho que pelo Instagram, não é isso? Era. Amém. Só caiu, foi? Bateria. Sim, a bateria. Graças a Deus. Meus amados irmãos, feliz por estar aqui. Hoje tivemos que ir até a Natal, agora depois do almoço. E pela sua misericórdia, graças a Deus, conseguimos chegar a tempo. E para nós é motivo de muita alegria. Né? Estar aqui, sei que Deus tem com certeza vidas, corações sedentos para ouvir a sua palavra e ela não voltará vazia. Amém? Na leitura oficial que o nosso amado irmão Marcos Luiz leu, no capítulo 1 de Mateus, ele há pouco tempo também repetiu no versículo, Mateus capítulo 1, no versículo 21, diz o seguinte: e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Graças a Deus. Motivo de grande alegria para mim é ser digno, ser achado pela sua misericórdia de poder anunciar tão maravilhosa palavra. Eu engrandeço a Deus por isso, porque é um privilégio que Deus me concede e eu estou aqui muito feliz por isso. E o texto diz que salvará, colocará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Onde poderíamos encontrar exemplos da prova daquilo que foi dito a Maria ou a José sobre a missão do Senhor Jesus Cristo? Onde mais poderíamos encontrar exemplos? No capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e no capítulo 19 temos duas histórias maravilhosas. E eu não quero me ater, porque cada um gosta sempre de usar algo bem pessoal seu, mas é como sempre eu ouço falar, Bíblia por Bíblia, né? Eu não preciso buscar muitos exemplos em qualquer que seja, porque se eu não creio na Bíblia, se eu não crer na Bíblia, eu também não vou crer em mais nada, né? No capítulo 19 de Lucas, nós vemos uma história de alguém, de uma pessoa que para os judeus, além de corrupto, era considerado um pecador. Eu vou ler na íntegra o texto do capítulo 19 de Lucas, que diz o seguinte a partir do versículo 1, que diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Ele era um homem baixo, ele era pequeno, né? Então, correndo adiante, subiu num sicromo ou numa figueira brava, uma árvore que tem espinhos, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar
Olha que este homem estava procurando Jesus, querendo ver quem era ele. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Para o homem que queria tão somente ver Jesus, ele agora recebe o convite de receber Jesus em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Por que será que um homem desse, que tinha condições financeiras, recebeu Jesus com alegria? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Eu acho maravilhoso os escritos de Lucas, porque ele faz questão de frisar esse detalhe. Homem pecador. Notem, meus queridos ouvintes, irmãos, o quão interessante isso, porque Jesus decidiu se hospedar na casa de um homem pecador. E o que é mais interessante é que Jesus não pediu nenhuma preparação, não pediu nem nada. Simplesmente Jesus só disse: hoje me convém pousar em tua casa, ou me hospedar em sua casa, ou jantar com você em sua casa. E todos que viram murmuraram, claro, né? Jesus se hospedando com um pecador. A religiosidade da época tinha uma interpretação totalmente contrária do que Jesus veio para fazer. Porque em Mateus está escrito, como lemos, que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus grande! E o interessante é que Zaqueu, por sua vez, todos que viram murmuravam, né? E o interessante é que Zaqueu, por sua vez, no versículo 8 do capítulo 19, disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou em algumas versões, o pecador, né? Ou aquele que se havia perdido. Lucas está cheio de exemplos maravilhosos sobre essa busca de Deus por aqueles que se perderam. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é maravilhoso, no capítulo 15, quando Jesus subia para fazer sermões a um monte, a um local, se aproximavam dele os publicanos e os pecadores. As pessoas publicanos, pessoas que tinham condições, mas eram consideradas corruptas, ladrões e tudo mais, e portanto pecadores, como também pecadores de maneira geral. E mais daqui a pouco eu vou dar um outro exemplo, para não ser um exemplo masculino e um exemplo feminino, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus deixa claro que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como disse Mateus, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, como foi lido há pouco tempo, veio buscar, veio salvar o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Zaqueu, como o texto propriamente diz, está escrito, que Jesus entrou para se hospedar na casa de um homem pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o mais interessante, sem colocar condições alguma para se hospedar. Zaqueu, já de pronto, já de antes de Jesus chegar ali, já desejava ver Jesus. Notem e prestem atenção que as pessoas que procuram Jesus, de uma certa forma clara, elas têm uma necessidade de algo. E a necessidade de Zaqueu foi suprida naquele momento, quando Jesus disse que hoje veio salvação naquela casa. Porque a necessidade do homem é tão somente Cristo. O homem só precisa de Cristo, de Jesus.
Nós, seres humanos, só precisamos de Cristo, porque nós, por natureza, como diz o texto e como as pessoas já nos acusam, somos pecadores e, portanto, carentes e necessitados da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, em sua infinita misericórdia, diz: porque veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem veio buscar. Olha só, buscar. Ele veio buscar. Ele não está esperando, ele está buscando o que se havia perdido. Capítulo 15 de Lucas, temos 3 exemplos claros dessa busca inconstante por algo que se perdeu. Deus quer tão somente abençoar. Deus quer tão somente salvar. Mas necessário é que olhemos para quem realmente é o autor dessa salvação. Para quem realmente subiu ao Calvário, derramou o seu sangue naquela cruz, foi crucificado de uma maneira cruenta, horrível, passou um sofrimento inimaginável e que nós não conseguimos mensurar. Por mim e por você, derramou o seu sangue. Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Temos aqui o exemplo de alguém que saiu, ele já recebeu Cristo com alegria, mas a alegria consolidou-se mais ainda quando Jesus disse que hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, e Abraão é o pai da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque pela fé nós somos salvos, pela graça de Deus, mediante a fé, e louvamos a Deus por isso. No capítulo 7 de Lucas, temos outro exemplo maravilhoso do que é essa graça maravilhosa, do que é esse salvar o seu povo dos seus pecados. Notem que eu falei que quem sempre procurou Jesus sempre teve a resposta do que procurava. E quando eu falo resposta do que procurava, o homem, em muitas situações, ele não sabe exatamente o que ele quer, o que ele precisa. Às vezes ele precisa passar por alguma situação que faz com que ele se sinta e perceba o quão miserável ele é e o quanto carente ele é de Deus. E que sem Deus não tem jeito. E que somente em Jesus ele achará a solução para a sua vida, para a solução de um novo nascimento, somente em Jesus. No capítulo 7 de Lucas, no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Lucas, nos versículos finais, mais propriamente no versículo 36, está escrito: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Observem, Zaqueu era um publicano, pecador. Ele não convidou Jesus. Jesus que o convidou para ir se hospedar na casa dele. Jesus disse: hoje convém pousar na tua casa. Nessa situação aqui, um fariseu convidou Jesus para ir à casa dele. E Jesus de pronto foi. Para você ter uma ideia, os fariseus eram uns dos zelosos pela lei. E consecutivamente foi quem tiveram mais embates com Jesus, simplesmente por esse fato de que Jesus se hospedava com pecadores, dava atenção para estar com ele a pecadores. E eles não compreendiam isso, porque Deus o enviou para buscar e salvar o que se havia perdido, para salvar o seu povo dos seus pecados. E neste texto, o fariseu convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora. Eu acho lindo isso. Porque Lucas, ele faz questão de dizer pecador. Chegou lá perto de Jesus. Zaqueu, pecador.
E o que é maravilhoso e grandioso isso, nós vamos ver no texto o que esse texto traz para nós de grande importância para que possamos chegar à compreensão do amor de Deus para com o homem, para com as mulheres. Eis que uma mulher da cidade pecadora, uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Era uma pecadora, viu? Não era uma sacerdotisa ou uma mulher da alta sociedade incontaminada, não. Era uma pecadora. Ao ver isto, o fariseu que a havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. No versículo 40, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Este respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Vamos lá. Vamos trazer para... Não é bem o cálculo correto, mas vamos usar 500 reais e 50 reais. Um devia 500 reais e o outro devia 50 reais. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí Simão, o fariseu, respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Aleluia! Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: oh, louvado seja o nome do Senhor. Os seus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Observem a grandeza das palavras de Jesus quando se direciona a essa mulher, quando usa um exemplo, fala ao fariseu que o recebeu, porque eles tinham na sua cultura que quando recebiam um convidado, eles lavavam os pés, davam um beijo na face e ungia a cabeça com óleo. E esse fariseu não fez isso a Jesus. Essa mulher, contra todas as expectativas, porque o fariseu já sabia que ela é uma mulher pecadora. E ela, vencendo sei lá quantos obstáculos, o constrangimento de chegar na casa de um fariseu, diga-se de passagem, de pessoas que julgavam as outras simplesmente pela aparência, e ela foi lá, se arriscou a tanto. Ela entra por detrás da mesa. Naquela época, as pessoas não se alimentavam como nós aqui no Ocidente o fazemos. Elas ficavam debruçadas, deitadas sobre uma espécie de mesa, e os serviçais iam servindo as pessoas. Os serviçais ficavam em pé e eles serviam as pessoas que estavam deitados, debruçados sobre aquela espécie de mesa. Não é como nós aqui. Em algumas regiões do Oriente Médio hoje, eles ainda também
se deitam sobre os tapetes e a comida fica no chão, e eles pegam a comida com a mão, não usam talher. E imagine, há 2000 anos atrás, como deveria ser, né? Se no Oriente Médio, em algumas culturas ainda existe esse costume. Então, Jesus estava lá deitado, né? E aquela mulher se alimentando juntamente com os outros, o fariseu, os convidados, e aquela mulher entra por detrás, vai lá nos pés de Jesus, começa a chorar. Ela chora lágrimas, e essas lágrimas molham os pés de Jesus. Ela enxuga os seus pés com os pés de Jesus com os cabelos dela. Depois beija os seus pés, derrama o perfume sobre os pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, essa mulher só queria o perdão. Essa mulher sabia quem era Jesus. Ela conhecia o histórico de como Jesus agia com aqueles que se aproximavam dele, buscando perdão, buscando salvação. Porque muitas pessoas viviam à margem da sociedade, desprezadas, e Jesus deu a maior atenção a essas pessoas que viviam à margem, que viviam nas periferias, que viviam desprezadas. E Jesus deu atenção a essas pessoas que o sistema religioso da época excluía. Jesus não excluía essas pessoas. Quando ele subia ao monte, se aproximava deles, publicanos e pecadores, para anunciar o evangelho a essas pessoas, porque eles queriam ouvir. Essa mulher, talvez ela não imaginasse que talvez ouvisse o que vai ouvir de Jesus agora neste momento. Quando Jesus diz os seus pecados, quando ele fala, por isso afirmo que afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados. Primeiramente ele diz para aquele fariseu: olha, o que você estava pensando, que ela era pecadora, olha, a quem muito se ama, muito se perdoa. Ele está dizendo que ama uma pecadora incondicionalmente, de uma maneira poderosa, independente de qualquer coisa. E aquela mulher, eu fico imaginando a situação daquela mulher que já tinha chorado tanto para lavar com as suas lágrimas os pés de Jesus. E de repente Jesus se vira. Então Jesus disse à mulher e diz: os seus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que é mais grandioso ainda é que os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Ou este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse, a mulher ainda continuou. Aí Jesus diz, essa frase é célebre, é maravilhosa, a gente vê ela nos evangelhos grandiosamente. Aí ele diz assim: a sua fé salvou você, vá em paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que é misericordioso para conosco, para com a humanidade, de uma maneira poderosa. Ele sabia o que ia acontecer com ele lá na cruz do Calvário, e em nenhum momento ele retornou, ele voltou atrás. Ele foi por mim, por você, entregou o seu corpo, a sua vida. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou, eu dou para tornar a tomá-la. E ele tomou, ressuscitando, porque se Jesus não ressuscitasse, não existiria evangelho. E Jesus ressuscitou, glória a Deus, e o aguardamos confiantemente retornar para a concretização da nossa redenção em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre estarmos com Ele na eternidade. E hoje, nesta noite, a você que ouviu esses textos lidos aqui, olha, é a Bíblia Sagrada, é o que está escrito. Eu não posso falar para você diferente disso, que Deus o ama como você é, mas Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar. Agora, você crê nisso? Você crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você crê que o Senhor Jesus Cristo dá perdão para o mais vil pecador? Se você crê, neste momento você pode confiar que Deus está pronto a lhe ouvir a sua oração, ouvir o seu pedido de perdão, e prontamente, em Cristo Jesus, Ele há de te perdoar e te conceder a salvação em Cristo, que tão somente é em Cristo e nenhum outro há salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Muito me alegra, muito
eu fico maravilhado com o texto sagrado, com a palavra de Deus, com o que o Senhor tem nos dado grandiosamente nos últimos dias. E é motivo de alegria a palavra de Deus ser anunciada. E a você, meu amigo, nós o fazemos assim. Agora eu vou citar o irmão Marival, que sempre cita, nós pregamos porque alguém pregou para a gente também. Nós anunciamos porque Cristo usou alguém para falar para nós, para dizer, através da sua palavra, o quanto Deus nos ama, o quanto nós somos importantes para Deus no plano da sua salvação, e é maravilhoso isso. Agora, o Evangelho diz, quem crer é para quem crer. Então, que você possa confiar nessa palavra, não duvidar, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará, porque não existe pecado que Deus não perdoe. Temos 2 exemplos aqui de homens, um homem pecador, ladrão, uma mulher que vivia à margem da sociedade, pecadora e desprezada, portanto, e Jesus Cristo aos 2 ofereceu salvação de bom grado, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, por sua graça, por sua misericórdia, não é por merecimento. Eles 2 não mereciam, de maneira nenhuma. Eles não mereciam. Mas Jesus Cristo conquistou a alegria da salvação para conosco, para com eles, para com cada um de nós. Então, meu amado amigo, que ouve nesta noite, é por fé, pela graça de Deus, pelo que Deus fez, e você só precisa crer no Evangelho. Amém.